Bom, de volta aqui com vocês, né? De volta aqui, vai dar continuidade. Nosso bom dia novamente aí para Paulistana, para Palmeiras do Piauí, Assunção do Piauí. Nosso bom dia aí. Opa, Fátima Campelos, bom dia para você. Bom dia também aí para o Marcos Ricardo. Bom dia, Sidney. Bom dia, Guilherme. Enfim, nosso bom dia a todos vocês que estão aí acompanhando a gente pelo YouTube e pelo canal Educação, pelas ondas do canal Educação também, tá? Olha só, pessoal, só lembrando para vocês, que esse material depois ele vai lá para a plataforma e vocês poderão acessar todo esse material lá direitinho, tá? Vai o PDF aqui dos slides e também vai os vídeos também para assistir, tá? Então, fiquem à vontade para assistir. Então, vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Só que agora nós vamos estar conversando com vocês o seguinte, né? Nós vamos conversar aqui com vocês a respeito de alguns direitos básicos do consumidor. Pessoal, nós não vamos dar o nível de profundidade que seria para um curso para advogados, tá? Então, aqui é mais aí para para vocês que vão atuar como gestor e também para aproveitar um pouco também e conhecer um pouco de quais são os seus direitos como consumidor. Vimos aí as pessoas que participam, né, da relação de consumo e qual é a finalidade. Bom, nós temos de um lado na relação de consumo, só para a gente recordar, nós temos um fornecedor e do outro lado nós temos um consumidor. E lembrando para vocês que o consumidor é aquele destinatário final e que tenha uma vulnerabilidade em relação ao fornecedor. E o fornecedor ele pode ser uma pessoa física, pode ser pessoa jurídica, ou uma despersonalizada, seja ele indústria, comércio, serviço, distribuidor, intermediário, várias. É um conceito bastante amplo, né? Mas desde que ele esteja fornecendo um produto ou um serviço, tá? Ok? Não confundam, quando nós falamos serviços, fornecimento de serviços ou aquisição de serviços, não confunda com o serviço de natureza trabalhista. Porque o serviço de natureza trabalhista é regido pela CLT e a relação de consumo é regida pelo CDC. Houve alguns direitos básicos aí do consumidor, né? Nós já vimos essa parte, né, do objeto da relação de consumo. Agora nós precisamos identificar alguns direitos básicos, né? Professor, até que enfim, né? Eu pensei que não fosse chegar nessa parte aí, que o senhor estava falando de fornecedor, consumidor. Eu pensei que fosse uma aula de comércio, né? De vendas. Não. Essa aula serve para quem vai atuar em vendas também, né? Mas aqui, agora, nós estamos vendo aqui a parte mais específica, né? Então, veja lá. Segundo o CDC, lá em seu artigo, opa, deixa aqui, não vou botar esse outro aqui. Lá em seu artigo 6º do CDC, são relacionados alguns direitos que são considerados básicos para a finalidade de proteção do consumidor, né? Pessoal, notadamente, esse artigo ele estabeleceu esses direitos em razão da vulnerabilidade da relação jurídica entre fornecedor e consumidor. Então, nós temos aí uma situação em que o consumidor está numa posição vulnerável, seja ele técnica e econômica, em relação ao fornecedor, tá? Tá lá, então vamos conhecer esses direitos aí. Vamos conhecer esses direitos aí bem direitinho para vocês verem, né? Nessa relação de consumo deve ser proteger a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Vamos começar destacando esses aspectos aqui, que eles são fundamentais, né? Então, essa relação está vindo na proteção. A proteção à vida, proteger a vida, a saúde, a segurança do consumidor. De modo que não é
permitido que o senhor ofereça riscos a esses bens essenciais das pessoas, né? Em função aí de um produto ou um serviço comercializado. Professor, mas eu sou fornecedor, mas eu sou fornecedor aí de... eu tenho uma lanchonete, eu posso... Veja só, se você tem uma lanchonete, fique atento, porque a comercialização de algum produto teu que esteja contaminado ou que esteja estragado pode colocar em risco a vida e a saúde, a segurança lá do consumidor. Não pode? Pode. Comer uma comida estragada, a gente tem visto, já vi algumas notícias aí de algumas festas, alguma coisa assim, que dizem a maionese, né, causou um problema, infecção intestinal. Isso é problema de saúde, pessoal. Então, está aqui. É um direito básico do consumidor, né, porque não pode colocar em risco. Outro direito fundamental que se tem previsto é o direito à informação, que é de fundamental importância, porque, veja só, pessoal, aí essa informação ela inclui conhecimentos adequados e claros acerca do produto. Imagina só, você é diabético e aí vai comprar um produto em um supermercado ou um comércio e está lá dizendo a informação lá da questão de açúcares. A gente sabe muito bem que as pessoas que têm problemas de diabetes têm um problema seríssimo ao consumir açúcar, né? Imagina, muitos produtos têm isso. Ou então, vamos dizer, algum produto a pessoa tem uma alergia à lactose e aí vai comprar algum produto lá na panificadora, na lanchonete e no produto tem lá leite. Isso coloca em risco a vida? Coloca. Imagina só, se eu sou alérgico ou se eu sou diabético, aí como lá açúcar, eu posso ter um problema de saúde sério. Posso, né? Então essas informações elas devem ser de forma clara acerca do produto, né? Assim também, com relação às quantidades, informações quanto a quantidades, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. É muita coisa, né? Pessoal, esse aqui é um direito. Se vocês pegarem esses direitos básicos aqui, vocês pegarem esses direitos básicos aqui, se vocês pegarem esses direitos básicos aqui, vocês vão ver. Isso aí abarca quase tudo, né? Abarca quase todos os produtos, né? Você tem lá que um produto não pode colocar em risco, não pode oferecer risco. Aliás, não pode oferecer riscos, né, ao consumidor. Seja lá a vida, saúde e segurança. Então já pegou aí muita coisa, né? Esse conceito é muito subjetivo, ele pode ser bastante... O que acontece? E do outro lado, a informação é básica, né? Até porque, veja só o seguinte, do ponto de vista da informação, e aí nós temos algumas situações em que o CDC protege quanto à publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Professor, mas não é a mesma coisa? Não. Tem uma sutil diferença, mas tem diferença entre propaganda e publicidade enganosa, propaganda ou publicidade enganosa ou abusiva, né? A publicidade enganosa, ela induz o consumidor ao erro. Professor, como é que é esse negócio? Publicidade enganosa. Está lá no produto, lá a informação do produto, que ele não contém açúcares. O diabético vai comprar, chegou lá, pegou a informação. Opa, não tem açúcar. Esse produto é legal, tá, vou... Induziu o diabético a comprar um produto que tem açúcar, induziu ele ao erro.
Então, por isso, a informação ela tem que ser clara, objetiva. Né? A outra questão é quanto à composição, a quantidade, as características, né, desse produto. Tá? Aí está dizendo lá que a taxa não sei o que de açúcares no produto é de X%. Né? Ou então a taxa de gorduras, não sei o que, outros problemas, está lá, dizendo lá. Né? E aí tem os limites que as pessoas podem, e algumas pessoas podem ter problema. Né? Também podemos ter uma propaganda que ela pode ser, uma publicidade que ela pode ser danosa aos bens e costumes. Imagina só, né, eu fazer uma propaganda aí, a gente vai ver alguns exemplos, imagina só, eu vou fazer uma antigamente, pessoal, uma publicidade que era abusiva, era propaganda de cigarros, né? Hollywood ao sucesso, não sei o que, aparecia um surfista, não sei o que, um atleta vigoroso. Todos nós sabemos que o cigarro é prejudicial à saúde, né? Propaganda abusiva. Tá? Ou então, algum outro método, né? Algum outro método que possa implique em coerção, ou seja, desleais ao consumidor. Você compra lá você compra lá no supermercado, então no comércio, e aí não tem troco. Toma aqui um bombom, uma bala, né? Um docinho, né? Toma aqui, ó, um troco, né? Eu vi outro dia, tava até um TikTok, né? Um TikTok falando a respeito, né? O camarada ia comprar lá no supermercado, no comércio, e aí toda vez, né? Quanto é que deu? Tanto, tá aqui o dinheiro. Não tem troco, toma aqui um bombom. Toma aqui um bombom. Aí a pessoa, né, para fazer o TikTok, depois pegou lá, né? A esposa lá desse camarada, pegou um monte de bombom lá, e chegou lá no supermercado, fez a compra, e aí, deu quanto? Deu tanto. Aí a pessoa pegou aquele bombom, tá aqui os teus bombons. No TikTok ficou legal isso, demonstrou bem essa questão. Muito legal. Vale a pena ver. Vamos continuar avançando aí na questão dos direitos. Né? Vamos avançar um pouquinho. Também é direito do consumidor modificação de cláusulas contratuais que impliquem a prestação desproporcional. Olha lá, você fez um financiamento, né? Você fez um financiamento, e aí tá lá, né, um monte de financiamento no carro, uma coisa assim, tá lá um monte de cláusula lá, né, que você não leu. E aí vocês podem ter alguma situação, você comprou um carro, né? E aí chegou lá, comprou o carro e a prestação cabia no teu salário, mas esse contrato tem umas cláusulas de reajustes lá, de correção monetária, essas coisas lá, tá lá. E aí essas prestações começaram a ficar insuportáveis para pagar. Então você pode pedir lá uma revisão desses contratos em função de fatores subvenientes, ou seja, fatos que acontecem posteriormente à obrigação assumida, porque ficou demais oneroso. Então você fez um financiamento de um carro ou de uma casa, a casa é 20, 30 anos, né? E aí você fez lá, você tinha a tua renda, estava tudo enquadrado, se bem que agora, né? Estava tudo enquadrado na sua capacidade de pagamento, tudo mais, você ia viver tranquilo. Mas aí chegou um ponto que a correção monetária a inflação foi para um lado, subiu demais, os produtos que a gente está vendo subindo demais, e do outro lado, né, o teu salário não está aumentando. Então ficou excessivamente oneroso para você. Você pode lá pedir essa revisão. Se bem que agora, pessoal, fizeram uma lei aí, né, que vou te contar, né? Sobrar lá R$300, né, para você agora provar essa questão de excessiva aqui, né? Então vai sobrar R$300 para você só. R$300 você passa quantos dias? Um mês não dá, né? Bom, também temos a outra maneira que o CDC prevê, acesso facilitado, né? Sobretudo a possibilidade de inversão do
ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Ô professor, que negócio é esse aí? Veja só, o que é o ônus da prova? Vamos imaginar o seguinte, você comprou lá um produto eletrônico, um computador, e esse computador não funciona direito. Não está funcionando. Pô, você é um usuário. Você entra lá no teu aplicativo, vai lá na internet, escreve um texto, faz uma planilha e tal. Você conhece a parte tua, né? Como um técnico em administração, você conhece a tua parte, que é para fazer o teu plano e tudo mais. Mas esse computador vive dando problema. Né? E aí você foi lá reclamar, o camarada, né, disse, não, o problema é teu, né? Foi para a justiça. Vocês estão lá num processo judicial agora. Né? E aí, você não é um especialista em eletrônica para dizer, certo? Aí você pega e faz assim, olha, seu juiz, é claro, né? Não é você que vai dizer, né? Isso aí vai ser lá, força de expressão, né? Seu juiz. Mas você via lá a petição com advogado e tudo mais lá, dando assistência técnica, tá? E aí, você vai chegar lá, seu juiz, eu não sou um profissional de eletrônica, de eletroeletrônica, e esse computador não está funcionando direito. Eu não tenho qualificação técnica para dizer qual é o problema que está tendo, mas ele está tendo o problema, só que eu não tenho qualificação. Seu juiz, mande o fornecedor provar que não tem defeito. É isso que é. Agora não é você que tem que provar que o computador tem defeito, e sim o fornecedor provar que ele não tem defeito. Tá? E isso, pessoal, decorre dessa inversão do ônus da prova, justamente porque a tua posição é de hipossuficiência em relação ao teu fornecedor. Ora, o fornecedor lá é um rede de loja não sei o quê, que tem técnico, que tem engenheiros, e tem não sei o quê, e que compra lá da fábrica multinacional, que tem engenheiros e técnicos e tal, e é especialista que produz. Eles é que tem que ir lá e provar. Eles é que são os conhecedores, têm o conhecimento técnico. Não é você, usuário, que tem que ter. Né? Vamos a um exemplo aqui, para vocês verem o seguinte, né? Ônus da prova, né? Imagina a seguinte situação, em um processo jurídico, né, tem uma falha lá na prestação de serviço com um defeito de algum produto. O consumidor demonstrando, né, que não tem condições de evidenciar a falha cometida pelo fornecedor, pode pedir ao juiz que inverta o ônus da prova. Isso significa que a partir daquele momento, o fornecedor deverá provar que não causou nenhum prejuízo e que ele precisa se desincumbir dessa responsabilidade. Pessoal, aí tem um detalhe, né? Se o fornecedor conseguir provar que ele não causou prejuízo ou dano, ou que o produto não apresenta problema, ele vai vencer a parada lá na justiça. Caso contrário, você vai ganhar a indenização lá do fornecedor. Tá? Então, guardem bem isso aqui, porque isso aqui é o seguinte, ó, eu não tenho, né, condições, né? Aqui, ó, o fornecedor demonstra que ele não tem condições de evidenciar a falha, ou do produto ou do serviço. É claro. O que você conhece de processador de computador? Hein? Pode ser que até nós temos algum profissional nosso aqui, né? Algum colega que seja profissional nessa área de computação e possa atender. Mas nem tem, né? Opa, vamos avançar um pouquinho mais. Bom, essa característica, pessoal, né, dos direitos do consumidor, né, ela está muito permeada com as questões sociais, né, é de grande interesse social,
Tá permeado aí de relevância, né? Porque, veja só, entre as partes, né, nós temos esses desníveis de hipossuficiência. E nesse sentido, pessoal, o Estado entra para buscar, por meio do direito, para buscar o equilíbrio, né? E isso, pessoal, é desde a fase pré-contratual, a celebração do contrato, até a conclusão, né? E muitas das vezes, né, se reveste, né, abuso à boa-fé por parte do fornecedor, né? E se o fornecedor não age de boa-fé, ele está cometendo uma falha gravíssima, né? Veja só, quando nós falamos de fase pré-contratual, nós estamos colocando, pessoal, que vem lá desde a questão da oferta e da publicidade do produto, tá? Que pode ser ofertado veiculando de modo, né, por meios publicitários, reveste regulamentação específica. Também essa parte de divulgação está prevista lá no Código do CDC, né, que tem regulamentação específica. Tá? E uma coisa é certa, né? A oferta no mercado é disciplinada no mercado, que trata-se de toda e qualquer informação ou conteúdo publicitário que deve ser preciso o bastante e veiculado em qualquer meio, de qualquer forma de comunicação, né, com relação ao produto final. Então, veja que é desde a pré-contrato. Né? A oferta vincula o fornecedor a cumprir exatamente o que foi oferecido. Significa assim, se o fornecedor colocou lá o que ele está fornecendo, se ele colocou o preço errado lá no anúncio, o problema é dele. Ele que tem que arcar com as consequências, né? Então, e essa aí, tá? A obrigação que o fornecedor está vinculado diz respeito a todas as características do bens ou serviços que são oferecidos ao mercado de consumo. Então, ele está vinculado, né? Então, assim, se eu tenho um produto que foi anunciado com valor certo, o consumidor tem o direito de que tal valor seja efetivamente praticado no momento da aquisição. É o caso nosso da situação problema, né? Foi veiculado com valor de R$40, né? Então, o produtor, o consumidor tem direito a isso aí. Não pode ser considerado um atentatório. A publicidade deve assegurar o estrito cumprimento e respeito aos direitos da informação do consumidor. Então, ao fazer a publicidade, veja lá, né, previsto lá no artigo 31, que deve, né, ter o cumprimento ao respeito ao direito da informação do consumidor, né? Então, no caso de anúncios, né, tem que ser colocado lá, tudo mesmo, qual é a composição, quantidade, qualidade, preço, garantia, prazo, validade da publicidade, origem dos bens, né, e eventuais riscos que esse produto possa ter. Pessoal, é muita coisa, principalmente se temos alguns produtos que podem correr risco à saúde e segurança. Professor, mas tem produto que é feito... Tem, ora. Se você está publicando um medicamento, tem risco à saúde? Tem. Memorize aí para vocês, né? Olha assim. O preço anunciado na oferta no âmbito do mercado de consumo vincula o fornecedor do produto ou serviço. Isso né? Deve ser cumprido pela boa-fé. Interessa saber, é importante vocês saberem o seguinte, o fornecedor do produto, né, ele tem uma responsabilidade solidária relativa aos atos praticados. O fornecedor tem responsabilidade solidária relativa aos atos praticados e seus prepostos representantes, tá? Previsto lá no artigo 34, né? Essa aí é uma regra de fundamental importância, pessoal, porque no caso aí do preposto ou representante praticar algum ato na oferta,
o fornecedor vai estar vinculado. Então, veja só, se o vendedor lá na loja, né, jogou uma conversa para cima de você e tal, e você caiu. Ou então, o fabricante lá produz um determinado produto e você, comerciante, está comercializando, está vinculado também, tá? Bom, também o CDC traz algumas possibilidades do consumidor, na hipótese, né, de você ganhou lá, ainda não é hipótese de cumprir exatamente o que está previsto. Então temos aqui a possibilidade do consumidor, na hipótese do fornecedor recusar a cumprir exatamente o que está previsto na oferta, você tem algumas situações, né, previstas lá no artigo 31. Então, foi feita uma oferta e essa oferta lá, ela estava com algum problema e o fornecedor, aí você está exigindo, e o fornecedor, né, pode te colocar algumas posições em que você pode, como consumidor, aceitar. Veja só, é o consumidor que aceita, não é um acordo aqui, tá? Aqui é uma decisão unilateral, tá? Ó, o fornecedor poderá exigir o estrito cumprimento de maneira forçada da obrigação nos exatos termos da oferta apresentada na propaganda. Poderá aceitar um produto ou prestação de serviço equivalente. Também pode ser, né? E também poderá rescindir o contrato de consumo com direito que ele seja restituído a eventual quantia antecipada com a atualização monetária de perdas e danos. Então, temos essas hipóteses aqui que o consumidor pode aceitar. Bom, temos aí no mesmo momento no trabalho, né, na oferta de um produto ou serviço, né, que regula a especificidade de propagandas e publicidade, né, deve ser de maneira que identifique como tal. Lá no artigo 6º, né, inciso 4º do CDC, né, garante ao consumidor que tem direitos de ser protegido da publicidade e propaganda enganosa. Lá no artigo 37 também do CDC, que apresenta os conceitos de que é publicidade enganosa e abusiva. Então, vamos a ver esses dois conceitos, que é importante saberem eles bem, né? Publicidade enganosa é qualquer modalidade de informação inteira ou parcial falsa. Então, a publicidade enganosa é inteira ou parcialmente falsa, mesmo que seja por omissão, capaz de induzir o erro do consumidor. Então, se você tem alguma coisa que induza o erro do consumidor, então é considerado. Seja ele pela quantidade, pelas características físicas e tudo mais. Bom, é o caso lá, né, do produto para dietético lá, não sei o que diz que é sem açúcar, mas a informação está inteira. Ou então foi omissa também, não colocou lá. Olha aqui, ó, né? Essas chargezinhas aqui. Acho muito difícil alguém acreditar que estamos menos gordurosos, os salgadinhos, né? Está escrito na embalagem, não está então? Tem sempre alguém que acredita em mim. Está lá na embalagem dizendo que não tem gorduras, né? É isso. Aqui outro tipo aqui, né? Olha, leve mais por menos, né? 1 por R$ 3,99 e 3 por R$ 11,97. Onde é que leva mais? Aí multiplica 3,99 por 3, vocês vão ver que dá 11,97. Do mesmo jeito. Então, não está sendo aqui induzindo ao erro. Pensar que eu estou comprando 3, eu estou levando mais? Não, está levando não. A mesma coisa. A outra situação aqui, né? Olha aqui, ó. No comercial está botando um sanduíche com bonitão e tudo mais, né? A realidade, né? Pessoal, essas redes de loja aí foram multadas, tá? Só para vocês terem ideia. Aqui dá até para quem conhece mesmo, dá para identificar até quem é o fornecedor, lá também dá. Foram multados, caso na justiça, hein? Bom, já a publicidade abusiva, né?
Ela o quê? Ela incite a violência, explore o medo ou superstição e se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais e é capaz de induzir o consumidor a comportar-se de forma prejudicial, perigosa à saúde ou à segurança. Tá aqui, pessoal, ó, foi, né, tirado do mercado, né? Olha só a aparência aí das duas crianças, né? Colocaram ali a criança negra como já com um penteado ali, né? Aqui, ó, a outra aqui também, ó, foi tirada também, né? Colocando uma criança como se estivesse mamando num sanduíche, né? Isso aí é totalmente abusivo, não pode nem botar criança no meio, né? E aqui, pessoal, ó, uma bebida alcoólica, né? Nossa, aqui uma bebida alcoólica e colocaram uma mulher negra, né? É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Pô, aqui que tem uma cerveja a ver com a mulher, né? Não tem nada a ver uma com a outra. Isso é totalmente abusivo, né? Exemplo de propaganda enganosa e abusiva, né? Nós temos aí a propaganda do cigarro. Colocaram lá uma criança, né? Com cigarro de chocolate, né? Cigarros de chocolate ao leite, induzindo, né, a criança ao fumo, né? Isso aí não tá nada, né? Aí está colocando um problema. Nós sabemos que o cigarro é problema, né, para a saúde, então está enganando ali, né? E é abusiva também, porque colocou um cigarro de chocolate na mão de uma criança, né? Olha aqui, ó, colocou na mão de uma criança, né? Cigarro de chocolate na mão de uma criança, né? E aqui, ó, nós sabemos que aqui está induzindo que cigarro não produz, né, nenhum risco à saúde. Claro, nós sabemos que induz, né? Então temos bastante problemas aí no meio aí dessa propaganda. Bom, vamos à frente aqui mais um pouquinho, só mais. Outros direitos básicos, né, em virtude da propriedade enganosa, pode ser a omissão, né, pessoal? Também previsto lá, não tem a informação precisa a respeito do produto ou serviço, né? Então, é bom vocês saberem que está vinculado também aí está vinculado aí também o consumidor, o fornecedor, né? Também está vinculado a ele, tá bom? Bom, pessoal, falar de menos em publicidade também é problema, tá? Está previsto lá no artigo 38, que é a responsabilidade. Então, se eu deixo de informar o que tem lá no produto, né? Então pode ser um problema sério também. Então temos que falar exatamente o que se tem, tá? Vamos ver aí ainda, pessoal, algumas espécies de contrato. Vamos ver algumas espécies de contrato para a gente poder finalizar aqui. Bom, pessoal, o contrato na relação de consumo é diferente, né? Porque ele não tá, os contratos normalmente são regidos lá no direito civil, né? Mas aqui, pessoal, né, no caso do CDC, em função da natureza da relação, né, que temos que preencher os qualificativos, vai estar regido pelo CDC e nós estamos aqui, que é o consumidor destinatário final e que está em certa vulnerabilidade na relação de consumo. Então, essa característica do contrato é que traz para o direito do consumidor, né? Normalmente a gente tem, principalmente no sistema financeiro, os contratos de adesão, tá? Que está previsto lá no CDC também. Tá? É um contrato que tem várias cláusulas, né? E que muitas das vezes o consumidor não tem como negociar isso. E é um contrato de adesão. Aí temos até alguns contratos de adesão que são referendados pelo
por instituições aprovados, né, principalmente os contratos bancários, aprovado pelo Banco Central, né? Mas lembra que esse contrato ele está de maneira unilateral. Então, se ele está de maneira unilateral, mais na frente você pode discutir esse contrato. Nos casos de contrato unilaterais, né, de adesão, o consumidor não dispõe de autonomia de vontade para negociar, ou então liberdade contratual. Porque, veja só, na verdade, assim, esses contratos estão lá, ou você aceita ou você não faz o negócio. Então, se você vai pegar um empréstimo do banco, está lá aquelas cláusulas. Se você não aceita aquilo lá, ou se você quer abrir uma conta corrente, ou você aceita, coloca lá, adere ao contrato, ou não, senão você não está lá. Não vai abrir a tua conta corrente. Temos alguns exemplos, o contrato bancário, né, que está lá, né, que indicou a prestação de serviço bancário, porém, você está lá. Normalmente, isso aí é por adesão mesmo, né? Se abrir conta corrente, poupança, está lá o contrato, se você não entrar, e ele é considerado um contrato de consumo também. Outro exemplo, né, é o contrato de arrendamento mercantil, ou leasing, que eles são cláusulas pré-prontas lá, né? Só muda o valor do bem e qual é o tipo do bem, tá lá. E isso aí, pessoal, é também considerado um contrato da relação de consumo, né? É uma espécie de negócio, um contrato que envolve locação financeira e acaba predominando. Então, a relação de consumo, quer dizer, é o agente financeiro que tem lá. E o consumidor não tem condição de impugnar as cláusulas. Ou você aceita o contrato, não. Então, são adesões de consumo, não assiste nenhum direito de discussão de cláusulas importantes. Então, nesses contratos você não tem como modificar esses contratos. Eles dizem, não, isso é contrato padrão, não sei o quê. Contrato padrão, uma ova, né? Isso é adesão mesmo, tá? Lá na frente você pode discutir esses contratos se você se sentir prejudicado. Outra também é que o contrato de seguro, também é da relação de consumo, né? Lembrando para vocês o seguinte, que o conceito de contrato está previsto lá no Código Civil, no artigo 757, que regula lá os tipos de contrato. Mas o contrato de seguro constitui uma relação de consumo em função que há uma situação de vulnerabilidade, porque se trata de uma adesão e você não tem condição de negociar, tá? Porque quando você vai fazer o contrato de seguro, aí está lá dizendo, aí você, não, mas eu quero, no seguro não faz isso, tá? Aí você acaba não fazendo, né? Bom, feito isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, né? Agora, vamos passar aí para nossa uma hora de praticar e vamos ver um pouquinho aí a nossa solução aí da nossa situação prática, né? O exercício que a gente deixou para vocês, tá bom? Já? De volta com vocês. Então vamos à nossa solução. Estão lembrados lá da situação, pessoal? Estão lembrados da situação? A gente colocou no comecinho da aula que é uma loja de produtos, de suplementos alimentares. Colocou lá. Tinha um produto, né, vamos colocar aqui, né? Ele tem um produto que ele normalmente é comercializado por R$100, mas a propaganda, né, a publicidade, né, saiu, né, lá com preço de R$40, né? Aqui houve um erro, né? Um erro na publicidade, ele saiu por R$40, certo? E os clientes estão lá agora, né, na loja, lá o funcionário até detectou o problema, né? Aqui, pessoal, é a famosa propaganda, né? Leve 2, né? Não, leve 3. Isso aqui vocês podem até interpretar, né? Leve 3, pague 2, né? Só que o preço era para ter saído, por R$100 e, na verdade, ele saiu com erro por R$40 lá no publicidade. E foi para a mídia e tudo mais, né?
Imagina só, né? Eu estou acostumado a comprar um produto, gosto desse produto. Pessoal, aí o produto aqui é irrelevante aqui, tá? O produto é irrelevante, pode ser qualquer um produto aí, tá? E tem muita loja que fala, bota lá, leve dois, leve três, pague dois, né? Alguma coisa assim. E aí, né? Tem até aquela lá, né? Que colocou lá, né? Leve mais, pague menos, até, né? É. hum. Aí assim, a, a propaganda saiu com erro. Se eu estou acostumado a comprar o produto por R$ 100, opa, peraí, né? O negócio tá beleza pra caramba. Eu vou lá, vou comprar dois, vai sair por 80 e eu ainda vou ganhar um terceiro. Se eu estou acostumado a. Vou bamburrar, né? Muita gente foi lá e tal. E aí, o funcionário lá, né? O funcionário detectou um funcionário aqui, ó, tá vendo? Um funcionário aqui. O vendedor detectou o erro, né? Detectou o erro e disse: olha, o preço não é esse aqui não. E vocês agora que tem que dar a solução, não é isso? Vocês agora, na qualidade de consultor, conhecedor dessa relação consumirista, qual é a solução que vocês propõem? Hã? Vamos lá. Estou esperando vocês agora, né? É com vocês aí a resposta, tá? É com vocês. Aí, vou dar aí 3 minutinhos para vocês responderem, tá? Bom, pessoal, só para vocês interpretarem bem direitinho aí, né? Veja só, o produto valia R$ 100, certo? Então, se você comprasse dois, pagasse dois, você iria pagar R$ 200, né? E levaria três. Só que na publicidade errada, você levando os dois, você vai pagar 80, ele vai levar três, né? O problema é grande aí, né? Estamos aguardando aí, postem no chat aí as respostas direitinho. Qual é a solução que vocês vão dar, tá?
Bom, de volta com vocês. Vamos lá então agora? Vamos ver como é que ficou? Pessoal, vou botar aqui uma solução padrão para vocês, né? Como eu resolveria essa situação, né? Veja só. Diante dessa situação, vocês estão lembrados, né? Estão lembrados do conceito lá, que a oferta vincula o fornecedor, não tá? E que o fato de alterar no momento da compra, né, isso constitui uma prática vedada. Estão lembrados disso? Meu irmão. E aí, isso configura uma propaganda enganosa. Bom, ademais, por assim, a ação, né, é de retirar as propagandas equivocadas, redigidas de circulação, então você tem que ir atrás, de procurar tudo, né? Aí você tem que ir atrás aí de... primeira ação que você tem que fazer é retirar a propaganda do ar, a propaganda que está equivocada, e recolher tudo, material. Bom, e aqueles consumidores, né, aqueles consumidores que foram lá, foram adquiridos, estão exigindo, né, que você venda lá por R$40, o preço é R$100, né? Então, estão exigindo lá, você vai ter que realizar, né? Sob pena, você vai ter que vender pelos R$40, mesmo tomando prejuízo, porque senão eles poderão obrigar que você faça a venda nesses termos, e ainda por cima, né? Vai lá, bota na justiça para você fazer, e você vai ter custos adicionais ainda com advogado e ainda pode ter um danos lá também, né? Bom, isso aqui, pessoal, pode causar danos graves de impacto econômico no faturamento da empresa, mas, infelizmente, a situação, para aqueles clientes que estão lá na loja, é melhor você cumprir o que está na propaganda. Está lá. Professor, mas aí vai dar... a menos que você esteja disposto, né? A menos que você esteja disposto a judicializar a questão e correr o risco de custos adicionais, é melhor você atender aqueles clientes e tirar o produto, né, do mercado. Tira as propagandas e tudo mais. E lança outra propaganda imediato, né? Corrigindo, se for o caso. Bom, se caso esses clientes exijam o cumprimento, né, você poderá até fazer uma negociação, né? Caso os consumidores exijam o cumprimento, você pode propor, né? Pode propor uma negociação, né? Para que esses clientes possam levar algum outro produto semelhante, né? Porque isso é você explicar e tentar propor para esses clientes, né? Se ele não aceitar, não tem jeito não, tá? Se tiver acontecido alguma antecipação de valores, né, você tem que fazer restituição. Se tiver alguma antecipação de valores, você tem que fazer restituição com correção monetária, né? E aí você vai ter que fazer, né, uma eventual apuração de perdas e danos, né, e colocou aí tentar convencer o cliente lá a não entrar na ação da justiça e tal. Você tem que ceder bastante aí para ele, tá? Bom, não basta que você proceda a uma resolução negociada, né? A oportunidade na qual você medir de segurança jurídica é recomendado redigir um contrato, um termo, né, que significa que contém as condições de eventuais acordos. Então você tem que também, não é só negociar, tá? Você tem que fazer um contrato, um termo que como é que foi negociado. Eita, tem. Porque o cliente depois pode vir e dizer assim, não, eu fiz acordo nenhum, não. E aí você está numa situação ruim de novo, né? Bom, a lição que fica disso aí, pessoal, é a seguinte. Quando a importância da seriedade deve se dar no trato das publicidades em matéria de consumo,
dado que as alternativas, via de regra, precedem um campo na escolha do consumidor do que do fornecedor. Claro, né, que a relação de consumo é presumida vulnerabilidade. Então, essas propostas de negociação, pessoal, elas só se o consumidor aceitar. Porque não tem, o fornecedor não pode dizer, não, eu estou propondo uma coisa legal. Ah, o consumidor está legal para quem? Você está acostumado a enganar todo mundo, vai enganar outro em outro canto. Eu quero meus danos morais. Meus danos. E aí, pessoal, o problema é sério. Tá? Dada essa questão, o juiz vai dar ganho de causa, você vai ter que pagar danos morais. Então, procure negociar e faça um acordo formal, tá? Olha aqui, pessoal, faça um acordo formal. Bom? Continuando aqui, agora é o seguinte, eu trouxe algumas questões para vocês aí, ó, duas questõezinhas, né, para vocês responderem. Né? Vamos lá. A primeira questão, né? Quem são os sujeitos da relação consumerista e qual o objetivo dessa relação? E a segunda questão, no seu entendimento, como pode ser caracterizado o conceito de consumidor, tá? Então, pessoal, aí ó, um minutinho para vocês responderem e volto já já com vocês, tá? Olá, de volta com vocês. Responderam, pessoal? Ah? Quem são os sujeitos? Pessoal, nós estamos falando aqui desde o início da aula, o consumidor destinatário final, vulnerável, o fornecedor e o objeto é o produto ou serviço. Né? Então, vamos lá. Está aí, ó, solução da questão. Nós temos aí consumidor e o fornecedor que celebram uma relação para que o consumidor adquira um produto ou serviço como destinatário final. Beleza? E qual é o entendimento que tem? Aqui, pessoal, é uma resposta um pouquinho mais de caráter pessoal, né, que é no seu entendimento, caracterização do consumidor, mas eu coloquei aqui uma resposta padrão para vocês. Né? Tá aí, ó. Consumidor é o destinatário final do produto ou serviço, seja ele destinatário pessoa física ou pessoa jurídica, que não integra ou faz incluir produto ou serviço adquirido em seu processo comercial ou em sua cadeia de produtiva. Né? Porém, para se configurar bem a relação de consumo, ainda temos a hipótese de ficar demonstrada a vulnerabilidade do polo consumidor, né? Isto é, a posição não conhecida, do não conhecimento específico do que foi adquirido. Pessoal, aí nesse caso aí vai entrar os profissionais também e pequenas empresas para caracterização de consumidor, beleza? Então, mais uma questãozinha para vocês aí, tá? Mais uma questãozinha. Tá lá, né? Um conceito, né? Segundo o CDC, artigo 37, parágrafos 1º e 2º, de publicidade enganosa e publicidade abusiva, tá? Um minutinho aí para vocês responderem. Pode um minutinho aí, suficiente para fazer isso.
Bom, de volta aqui com vocês, não é isso? Então, pessoal, aqui nós estamos pedindo a conceituação de publicidade enganosa e publicidade abusiva segundo o CDC, né? Artigo 37. Então, na verdade, é o seguinte, pessoal, não tem muito o que fazer, porque aí é previsão legal mesmo, é o que está escrito lá no CDC. Publicidade enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão, capaz de induzir em erro ao consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre o produto ou serviço. Beleza? E propaganda, publicidade abusiva é aquela publicidade discriminatória de qualquer natureza que incentive a violência, explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à saúde ou à segurança. Bom, então tá aí para vocês, tudo direitinho. E, pessoal, foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.